como é que foi essa experiência de procurar os termos de referência, tentar entendê-los? Vamos lá, alguém quer começar compartilhando a experiência com a gente? Não tem certo nem errado, tá? Tem experiência. Pode falar, Raimundo Abimael. Então, professora, boa noite. Eu fiz uma pesquisa aqui no sistema da SEMA, encontrei alguns desses relatórios ambientais, e aí eu parei para analisar, né, tipo, o regramento que se segue no termo de referência para o relatório de controle ambiental. Tipo, acompanhando algumas leituras em algumas legislações, mas que o formato do espaço de mineração, ele traz eles são parecidos, mas eles trazem alguns destaques em alguns casos. Aí eu observar que alguns empreendimentos de grande porte, ele exige uma espécie de um licenciamento direcionado, uma atividade relacionada a grandes impactos minerários. Então, ela traz uma restrição adequada àquele determinado empreendimento. Mas, na sua maioria dos demais, ele segue o regramento da CONAMI, uma espécie de... Ou eu posso identificar que eles são parecidos, é um relatório idêntico aos demais, só muda as alterações. Acho que era isso, mais ou menos, mas é uma pesquisa bem interessante para iniciar. Professora, está desligado seu microfone. Ok. Em Abimael, tu encontraste algum projeto específico que te chamou a atenção, que foi mais interessante? Me conta. Então, professor, eu parei para ler o processo de mineração, processo manganês aqui na região, que eles trouxeram uma discussão bem ampla sobre a conformidade desse termo de referência. Não entrei especificamente no laudo em si, no relatório todo, porque ele tem bastante. Eu acho que eu parei na 34ª lauda, e eu tem bastante, então eu tenho que entender mais esse processo. Mas é curioso, o que eu sinto falta logo no início é que é um processo técnico e que não há muito, nessas primeiras páginas, o envolvimento social. Eles comentam dos impactos que podem ocasionar, e aí recomendo se a visitem logo para fazer a pesquisa, mas a gente não vê assim, o social nesse processo todo. É o olhar técnico. Eu percebi que é só o olhar técnico, não vi o olhar social. Não sei se eu vou encontrar até o final dessa leitura esse posicionamento social. Mais alguém conseguiu fazer o exercício que a gente propôs na aula de ontem? Boa noite. Professora, o termo que, na verdade, vi lá vários termos, né? E o Raimundo até compartilhou comigo, mas aí eu fui pesquisar e encontrei o termo de referência para a elaboração de projetos de atividades agrícolas em propriedades rurais. E esse termo eu achei interessante porque ele traz ele descreve tudo, né? Ele abre em tópico, tanto como informações gerais, objetivos e justificativa, bem como ele traz também os possíveis danos, né? Os possíveis impactos ambientais, que entre ele fala da contaminação dos lençóis freáticos, da área da produção, da propriedade rural, contaminação do solo, bem como outras medidas. Então, foi uma pesquisa bem interessante, bem diferente do que já tinha visto antes. Beleza, mais alguém? Professora, lá no portal, na verdade, tem vários termos de referência, como bem falou a Priscila, só que como a senhora direcionou para a questão minerária,
Aí, da questão minerária, só tem 3 lá, né? Que é termo de referência de limite de 6.000 toneladas de manganês, outro de 6.000 a 60.000 toneladas de manganês, e o terceiro que é só um termo de referência para quem quer fazer o relatório simplificado. Então, foram esses 3 que a gente encontrou. Abaixo, no portal, tem vários termos, mas não de mineração. De mineração, a gente encontrou esses 3. E como bem frisou o nosso amigo, na verdade, ele não é um projeto pronto lá. O que está lá são só termos de referência de condicionantes, né, que uma empresa precisa para poder alcançar a licença ambiental. Aí está lá todo o termo de referência, todas as condicionantes, que são várias condicionantes, né, são uma imensidão de condicionantes, para ser avaliado em vários tópicos, né, cada tópico ele exige um parecer, uma orientação, na verdade é uma orientação, né, e aí dentro desse termo de referência tem os relatórios de controle ambiental, tem a caracterização da atividade, aí vai seguindo a definição das áreas de influência, caracterização ambiental da área, o meio físico, o meio biótico, né? Então, por aí vai. Foi isso que a gente encontrou dentro do portal da SEMA, né? Mas, assim, eu nunca tinha lido um termo de referência, o que é necessário para se alcançar a licença ambiental. Eu li mais ou menos os 3 que está lá, eu li os 3, são parecidos um com o outro, né? Diferença em alguns detalhes, mas para mim foi uma novidade porque eu nunca tinha lido um termo de referência. Legal, Biratã, ótimo. Porque é um exercício. O que eu vou passar para vocês são exercícios. Eu sei que os colegas passaram bastante texto, mas como vocês já estão com uma leitura bem bacana, né, pelos textos que foram passados, só um minutinho que eu estou precisando botar para carregar aqui o Note. Então, eu vou mais realmente me ater a alguns exercícios que a gente vai fazer. Tem algumas leituras também, mas a gente, nesse momento, vai fazer esse foco maior. E aí, Biratã, o que eu queria saber é se tu localizaste, do termo de referência, lembra os que a gente falou ontem? Ele é um cardápio do que você tem que investigar, né, do que a empresa tem que apresentar em termos de estudos de impactos ambientais, para ela poder obter o licenciamento. Aí a minha pergunta para ti, Biratã, é a seguinte: tu conseguiste identificar impactos socioambientais indicados nesses termos de referência que você leu? Olha, professora, dentro do termo de referência tem um item 6 lá que tem a identificação e avaliação dos impactos ambientais. O que o órgão ambiental exige de um empreendedor que vá causar impacto? Aí é mais ou menos essa noção que eu tive, não sei se eu estou errado, que daí o órgão ambiental ele pede para que a empresa informe a metodologia utilizada para a realização da avaliação dos impactos ambientais, devendo mesmo se adequar à realidade atual, identificando, avaliando os impactos ambientais positivo, negativo associado à atividade. Não sei se eu estou enganado. Mas você viu se eles pedem algum estudo que você diz, olha, aqui eles estão avaliando o impacto socioambiental, ou vocês acham que não tem? Eu queria entender um pouquinho de como é que vocês, ao olhar esse termo, o que é esse termo, né, que vocês leram lá? Ele é um modelo, né, para alguns tipos de pesquisa de mineração. Aí ele dá uma série de documentos, né, que precisam ser apresentados nesse estudo, né, nessa análise de viabilidade ambiental. Vocês conseguiram identificar dentre essas atividades, podem olhar agora também, se quiserem, alguma atividade específica envolvendo impactos socioambientais? Ali, por exemplo, quando ele fala do meio socioeconômico, o que ele está colocando como meio socioeconômico que precisa ser trazido nessa avaliação? Podem consultar agora, não tem problema não. No meio socioeconômico, o órgão ambiental, eles pedem que apresente um diagnóstico abrangente, tanto da área direta como a indireta, a que vai ser usada. Ele pede
todo um relatório a respeito da ocupação do solo, da saúde, da educação, habitação, investimento, sistema de comercialização, identificar a existência de sítios arqueológicos, principalmente quando se tratar de terras indígenas, territórios de quilombola e por aí vai. Professora, o microfone, professora. Tranquilo, eu vou fazer aqui a projeção do termo, vou tentar projetar ele aqui para a gente ir olhando conjuntamente, porque a ideia realmente era de que vocês pudessem... Poxa, ele não está aparecendo aqui para mim, de que vocês pudessem se familiarizar com essa investigação. Caramba, ele não está aparecendo para mim. Deixa eu tentar de outra forma. Uhum. Não, ele não aparece, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print e vou tentar projetar aqui para vocês no PowerPoint. Então, gente, só para a gente ir um pouquinho caminhando assim para algumas ideias, né? Retomando algumas ideias que nós falamos ontem, óbvio, né, das questões essenciais para adequado tratamento dos impactos socioambientais é que isso seja tratado dentro do licenciamento ambiental, tá? O primeiro ponto do licenciamento ambiental, que é essencial, que vai dizer o que vai ser investigado, é justamente o termo de referência. Vocês estão vendo aí um documentinho, aparece para vocês escrito meio socioeconômico? Sim, professora. Pronto. Esse é o item 5.3 do termo de referência, que eu acho que a maior parte de vocês pegou, que é esse termo de referência. Eu vou lá para cima. É esse, professora, que a gente viu lá. É esse, né? Pronto. Então, ele vai indicar aqui, olha, como bem falou o Biratã, vai indicar aqui a apresentação do diagnóstico da área direta de abrangência e da área de influência indireta, uso e ocupação do solo, saúde, educação, habitação, investimento, sistema de comercialização, e vejam aqui o que vai estar muito próximo realmente dos impactos socioambientais. Identificar a existência de sítios arqueológicos, bem como terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação nas áreas de entorno do projeto. Estimar número de empregos, diretos e indiretos envolvidos, jornada de trabalho, etc. A minha pergunta para vocês é a seguinte, vamos supor que tem um projeto desse de exploração de manganês que vai ocorrer no território de vocês, território indígena ou território quilombola. O que vocês acham que deveria constar nesse item 5.3 para uma adequada avaliação dos impactos socioambientais no território de vocês? Eu vou dar aqui um tempinho para vocês pensarem, vou voltar aqui, vou deixar vocês olhando aqui a projeção, tentem formular no chat mesmo qual seria o item que vocês, como lideranças, como advogados, advogadas, representantes da comunidade, poderiam pedir que fosse avaliado para que realmente se verifique quais são os impactos que podem vir a ocorrer no território de vocês. Bora dar uma pensada nisso? Vocês podem ir escrevendo, mas podem ir também abrindo o microfone e falando. Quem quiser, não precisa nem pedir, pode abrir o microfone. Quem quiser escrever, pode escrever, da forma como vocês se sentirem melhor. Abimael, tu fizeste uma crítica aí bem expressiva sobre o fato de ser muito técnico, né? Você falou isso, olha, foi muito técnico. O que você colocaria? E o que você pediria? Olha,
vai ter essa exploração no território Munduruku, e a gente entende que é preciso vocês avaliarem o impacto XYZ. Então, professora, quando eu li esse trecho aqui, a primeira coisa que eu senti aqui é que não há, como eu falei, não há a visão do povo impactado. Existe o que nós pediríamos justamente aqui seria essa avaliação do formato adequado, mas feita por nós, tipo, o que nós desejaríamos. Não tem como se falar em apresentar um diagnóstico de habitação dentro de um território, tá? Sem que a habitação ela seja pensada no contexto da aldeia em si, por exemplo. Quando se fala em habitação, se fala em estrutura, mas não é esse contexto que nós desejamos. A consulta livre prévia informada ela é fundamental nesse item, ou seja, o olhar do desenvolvido do setor social que vai ser impactado. Ou seja, não há uma análise, há uma análise de educação, há uma análise aqui de estrutura, ocupação de solo, mas não se diz, não se apresenta qual a especificidade desse tipo dessa ocupação, dessa análise. Então, a gente daria justamente para o local, para a estrutura pensada por nós, nesse caso, pelos indígenas, se fôssemos impactar diretamente o território Munduruku. Eu botei aqui no chat, estou tentando ver com o que você está colocando. Eu botei aqui, então, será que seria um 5.4, apresentar o diagnóstico dos modos de vida e habitação dos povos indígenas, evidenciando ou demonstrando os impactos que podem ser causados pelo projeto? É mais ou menos isso, Raimundo? Que eu estou querendo fazer, pronto, o exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte: vamos imaginar que o órgão ambiental chegou com vocês e disse, olha, é o seguinte, vai ter um projeto aqui de mineração de manganês. O termo de referência que a gente usa é esse daqui, que é o que a maior parte de vocês acessou hoje. Tá tudo bem para vocês? É esse daqui. Falar somente em povos indígenas, ali no 5.2, é suficiente para a aferição dos impactos socioambientais? Quais são os tipos de dados, de diagnósticos, que deveriam ser exigidos pelo órgão ambiental para uma adequada avaliação dos impactos socioambientais na percepção de vocês? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Professora, esse termo de referência, ele está muito simples e direcionado a não indígena, né? Quando se trata de povos indígenas, aí os termos de referência, que muitas das vezes o órgão ambiental trabalha junto com a FUNAI, aí a concepção é outra. Essa questão do uso do solo, aí já envolve a questão cultural, social, do povo específico que vai ser trabalhado. Digamos que se viesse uma empresa explorar manganês aqui no território Gavião, aí eles teriam que ter, nesse diagnóstico socioeconômico, levar em consideração como é que é a saúde do povo Gavião, qual é a concepção que nós temos de saúde, qual é a concepção que nós temos de economia, quais são os nossos projetos, como nós pensamos desenvolver nossa economia. Então, tudo a partir do povo Gavião, não com olhar capitalista, mas com olhar Gavião. Tem que levar em consideração o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver, de produzir, de fazer saúde, de fazer educação de forma específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, de acordo com as referências do povo Gavião. Perfeito, Biratã, perfeito. Aí, como você está falando, sairia até, a primeira coisa que você ia dizer, a partir de tudo isso que você falou, não é a SEMAS que tem que licenciar, né? Se é dentro do território Gavião, é o IBAMA com o auxílio da FUNAI em relação aos termos de referência. E se
o empreendimento estiver a 10 quilômetros, ou alegadamente a 10 quilômetros da terra indígena, mas for, por exemplo, afetar um rio, tiver o potencial de afetar um rio, que passa pelo território indígena ou quilombola, mas não é dentro do território indígena ou quilombola. Que outros elementos deveriam aparecer na percepção de vocês? Podem pensar, ninguém está com pressa. A Mônica está dizendo o seguinte aqui: eu colocaria, anexar um gel apontando as áreas atingidas diretamente, fazendo um paralelo com os modos de viver e criar e mensurar os prejuízos daqui até 10 anos, eu acho, para essas comunidades. Essa é uma avaliação interessante, é uma solicitação interessante. Vejam, o que eu quero refletir aqui com vocês? É necessário que, nos termos de referência, os impactos socioambientais sejam adequadamente mensurados. Para quê? Para que a avaliação ambiental posterior, que é a chamada AIA, avaliação de impacto ambiental, ela seja corretamente produzida, tá? Então, a gente vai... Alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguém quer fazer alguma referência? Pode ficar à vontade. Professora, Sim, pode falar. Boa tarde. Então, acabo de chegar, cheguei já no meio da missa, mas eu estava vendo, esse aqui acho que é o termo de referência lá das cenas, eu puxei aqui o termo de referência aqui do IPAN, né, que é o Instituto Responsável dar esse licenciamento, e observando esses itens aí, socioeconômicos aí do IPAN, parece que é alguma coisa lá de... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se... ele meio antrópico, né? Isso. E ainda assim, eles citam muito pouco, né? Acho que são iguais em todos os estados, não sei como que é de outros colegas ali, mas a pouca referência que ele faz em relação a consulta, né? Eu acho que deveria, o que está faltando é esse aprofundamento, né, do conceito consulta, né, no item aqui do último termo de referência, que trata de exploração como é que é, de licenciamento para exploração de ouro. Aí mal ele está mapeando as comunidades que foram consultadas, né? Eu digo só que esse consultado parece esse termo aqui. Assim, na minha opinião, no meu ver, ele se aproxima muito daquele termo de adesão, né? Parece que só vai fazendo isso aí, eu só quero que me traga essas respostas, né? Não diz assim se vai somar ou vai ter alguma importância o outro, né? O pensamento do outro, que no caso seria a comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, enfim. É isso que eu queria colaborar. Não sei se fiquei no meio da missa mesmo. Não, está corretíssimo. É interessante. Só assim, gente, a consulta, isso é bem importante. O termo de referência, ele é para que a avaliação, o estudo ambiental seja elaborado. Então, nele, e é elaborado pelo empreendedor. Então, nele não vai ter a previsão de realização de consulta. Mas é aquilo que a gente falou ontem. Uma das questões pode ser a necessidade, que ainda está em debate hoje no Brasil, a necessidade que existe consulta prévia para a própria elaboração do termo, né? Então, esse é um ponto só para a gente ressalvar. Oi, Ubiratã, pode falar. Professora, é uma pergunta, assim, existe a diferença de um termo de referência
para ser produzido pelo empreendedor, para quem vai ser atingido de forma direta, e um termo de referência para quem vai ser atingido de forma indireta. E se as pessoas, ou no caso, se esse projeto de manganês tivesse a 10 quilômetros da reserva indígena Mãe Maria, nós teríamos menos direito? Excelente pergunta, Biratã. O termo de referência ele é um só, tá? Para todo mundo, para todos os tipos de atingidos. E o que eu quero ressaltar aqui com vocês é que, em geral, os impactos socioambientais, ou seja, esses impactos sobre povos e comunidades tradicionais, eles não são assim tão bem aprofundados no termo de referência, como vocês mesmos observaram. E aí, a tua segunda... Então, assim, não tem diferença, não tem diferença na avaliação que vai ser feita, mas está todo mundo no mesmo termo de referência. Esse é um ponto. O segundo ponto é esse tema da distância. Qual é vamos dizer assim, o litígio que existe entre esse aspecto? Tem uma portaria que foi formulada aí pela AGU e que faz essa diferenciação de povos que estão a 10 quilômetros, né? Ele diz, olha, quem está a mais de 10 quilômetros do empreendimento, o procedimento não envolve a FUNAI, pode ser feito pela SEMAS, etc. Essa é uma posição que o Ministério Público contesta bastante. Por quê que tem uma contestação? Porque a lógica é a seguinte, se tem impacto na terra indígena, tem que seguir o mesmo rito, né? Mas não é que tenha menos direito, mas é que os que estão a mais de 10 quilômetros vão cair nesse litígio que tem hoje. É o caso, por exemplo, que eu falei ontem para vocês daquela mineração Belo San, em que os povos estariam, né, a gente entende que não, mas estariam a mais de 10 quilômetros, e naquele caso, a SEMAS disse, não precisa seguir o mesmo processo, o mesmo procedimento de se tivesse a 10 quilômetros a terra indígena. Difícil, né? Mas é isso, no final das contas, tem um ambiente de insegurança maior do ponto de vista jurídico para os povos indígenas. Tá? Ok? Bom, gente, dito isso, a gente tem falado até agora de uma coisa que se chama impacto socioambiental. Esses impactos socioambientais, como a gente falou ontem, eles são mensurados pelas avaliações de impacto ambiental. Esse termo que vocês leram é o termo para um tipo de avaliação de impacto ambiental. Ontem nós falamos do estudo de impacto ambiental, que é um tipo de instrumento que faz a avaliação do impacto ambiental. Esse termo que vocês pegaram do manganês, ele é para um outro tipo de relatório ambiental, que é o chamado RCA, ou seja, Relatório de Controle Ambiental, tá? Eu até escrevi aqui no chat, mas tem outros ainda, como o PCA e etc. O que é imprescindível é que sempre exista avaliação de impacto ambiental em qualquer licenciamento, tá? Essa vamos dizer assim, a linha principal. E essa avaliação de impacto ambiental está muito claro hoje, por aquelas normativas que nós vimos do CONAMA, de que elas envolvem também os impactos socioambientais, ou seja, os impactos sobre direitos de povos e comunidades tradicionais. Então, dito isso, a gente hoje, a nossa aula, a previsão dentro do nosso programa, é que a gente trabalhasse esses impactos socioambientais, mas aliados ao que se chama salvaguardas da Corte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu sei que vocês já viram com os melhores o sistema, né, com os nossos colegas mais habilitados sobre o tema, vocês já fizeram uma boa avaliação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e aí, como já está um pouquinho assim, vocês já estão, né, nessa lida aí há bastante tempo, eu queria primeiro começar com vocês discutindo como é que vocês veem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre essas salvaguardas do sistema.
onde a avaliação de impactos ambientais entra como uma das salvaguardas. O que é esse sistema, hein? Como é que vocês observam? Microfone aberto. O que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Alguém quer se aventurar? Alguém que, se quiser colocar pelo chat, pode falar. Como eu disse para vocês, eu não vou dar tranquilidade para vocês. Eu vou pedir que vocês façam sempre a participação. O que a gente está falando quando a gente fala desse sistema em que o Brasil está inserido e ao qual o Brasil demanda uma adesão, demanda uma participação? Vamos fazer assim? Vamos fazer, então, já que vocês estão tímidos e tímidas, coloquem no chat uma palavrinha para vocês que faz referência a isso. Dignidade, defesa de direitos. O que, quando a gente fala em Sistema Interamericano de Direitos Humanos, qual é a referência que vocês têm? Promoção e proteção de direitos. Perfeito. O que mais a gente pode falar? Mais alguma ideia? Oi, professora, está me ouvindo? É Mônica. Perfeitamente, Mônica. A internet está me bugando. Eu entrei por outra conta para ver se eu consigo falar, que eu não consegui falar na primeira pergunta. Então, o sistema é um organismo composto pela Corte e pela Comissão e tem como finalidade essa proteção aos direitos humanos, né, como os meninos já colocaram. Ao meu ver, professora, muito crítico, eu acho elitista e excludente, desde a petição aos resultados. Eu acho também pouco eficaz. A gente não consegue, em alguns casos, olhar os resultados, mas eu entendo que poderiam ser mais eficientes os resultados oriundos dos pleitos. Pelo que a gente já estudou, eu acho que deveria ser mais sanções, deveria ser mais condicionante, mais vinculante, certo? Eu acho que já é excludente desde a linguagem da petição, colocar línguas que a gente não domina, principalmente os povos e as comunidades tradicionais, eu acho excludente. Tem uma série de críticas, mas eu entendo a necessidade e entendo o papel que ele vem executando até então. Mas eu tenho uma série de críticas mesmo. Sou da mesma opinião. Gosto dessa visão crítica, Mônica, acho que ela é sempre importante. Oi, Biratã, pode falar. Não, eu só quero parabenizar que meu pensamento, sou da mesma opinião da Mônica, que deveria ser mais vinculante realmente, poderia cobrar muito mais dos estadistas, dos governos, principalmente quando se trata de populações indígenas, quilombolas. Realmente nós ficamos à margem, somos excluídos. Quando chegamos até lá, a demora é muito grande, e quando chega, não contempla o que a gente esperava que fosse alcançar: justiça, a nossa dignidade, os nossos direitos, que todos os dias, principalmente agora nesse governo, a gente nunca viu tanta injustiça sendo feita, né, com os povos indígenas no Brasil, aos olhos de toda a justiça que a gente por aí vê. E é isso, eu sou do mesmo pensamento aí da colega. Muito bom. O que mais, eu vou botar mais um ponto. Fique à vontade. Mais um ponto de crítica.
Eu acho também que as instituições acadêmicas não nos preparam para isso. A gente não tem um espaço, eu não tive direitos humanos, era optativo na minha faculdade, e era uma federal, que eu acho que deveria ter uma postura diferenciada, né? Pelo menos se julga superior a particulares, então deveria ter um ensino diferenciado também. Aí a gente não tem esse preparo, a gente não tem esse espaço no meio acadêmico para estudar. O sistema por si só é um sistema complexo. A gente eu comecei a entender depois que a professora Cristina nos explicou. A gente não entende o trâmite, a sociedade, falo no contexto mesmo geral, a sociedade civil não entende o trâmite. Eu acho pouco divulgado. E agora eu vou falar o que eu achei mais crítico. O fato das pessoas não passarem por um concurso público ou não receberem para estar ali, por ser indicações, eu também acho bem suscetível de fraude às posturas. Por mais que sejam pessoas com conhecimento naquela matéria, que sejam conhecidos pela sociedade, que tem conhecimento ilibado, a gente sabe que existem esses fatores externos, principalmente políticos, na atuação e na nomeação desses cargos. Então, eu também acho esse fator de não isolar esses servidores que estão ali por aquele determinado tempo de mandato, pode comprometer alguns resultados, sim. Professora? Oi, pode falar. Então, eu penso que é um sistema, né, um sistema que está aí, interamericano, ele busca já, depois de algum tempo, de todo esse histórico da própria humanidade em si, né, de tentar, né, criar um sistema que possa ouvir, que possa ver essas demandas que é da América Latina. Agora, o que eu penso que dificulta é justamente essa compreensão, tanto deles, né, das pessoas que formaram o sistema, né, e de compreender ainda mais os sujeitos que precisam, no caso, os povos indígenas, né? E já também o próprio Brasil em si, ele tem essa dificuldade de buscar esses organismos, ou mesmo de preparar e informar os seus cidadãos, que somos nós que precisaríamos estar bem afinados com isso, né? Prova disso que outros países da América Latina, eles parece que têm uma interação, eles buscam melhor do que o Brasil, né? De repente, penso eu que falta. Tendo participado já de outros módulos dessa matéria ali do mestrado com o professor Benart, a gente acaba percebendo que ainda é imperioso esse pensamento forte, eurocêntrico ainda, né, para com os povos indígenas, principalmente, né? Então, aí é a dificuldade. Eu acho que estamos né, engateando de repente, né? Mas acho que já evoluiu bastante. É isso que eu tenho a ver com essa questão do sistema interamericano. E como salvaguarda, penso que a gente tem que buscar, aquela questão que a gente aprende no direito, né? Se você não busca, se você dorme, infelizmente o sistema vai ficar inerte, né? Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Bacana. Libério, queres falar também? Professora, eu penso que os organismos internacionais, quando eles surgem, né, e a gente observa que é um sistema que eu penso que a gente esbarra muito na soberania, quando eles foram criados, e eles primam muito pela soberania, né, dos estados, né, e isso, ele foi um problema, e continua sendo um problema. Eu digo isso como exemplo, a gente partindo no caso indígena, dos genocídios existentes, né?
a prática do genocídio foi criminalizada nos sistemas internacionais há muito tempo, e não teve um caso brasileiro julgado, sendo que poderia termos alcançado, a gente não conseguiu alcançar. O único caso que quase chegou, né, foi o caso do Hashimu, né, indígena, né, quase chegou, e veio a recomendação. Também a gente esbarra na recomendação. Por quê? Porque eles não, a questão da soberania não se alcança o Estado de forma que realmente abrange esses povos. Por exemplo, estou com um problema em determinado território, aí, e vem as recomendações, por exemplo. Não é uma imposição, né, é uma recomendação. Então a soberania acaba que ele emplaca muita situação. E os povos indígenas, ele conquistam um pouco disso em 2007, né, com a declaração, que aí vai discutir a autodeterminação, né, dos povos, que foi muito questionado antes de realmente notar os povos indígenas que necessitavam dessa autodeterminação, e porque diziam que poderia extrapolar a soberania, né? Então, a gente passa por isso, é um problema, né, a soberania, principalmente quando vamos tratar dos povos indígenas. E o Estado brasileiro, ele, com essa soberania, ele sempre invisibilizou os povos indígenas em relação aos organismos internacionais. E, através disso, a gente não consegue alcançar esse conhecimento, né? E aí passa por todo esse problema que a colega inicialmente falou, né, de que tem um elitismo, né, em relação ao acesso, etc, etc. Gente, isso tudo é fato, sim, né? Mas eu diria assim, é um dos aspectos que a gente precisa estar atentos. Tem outros aspectos que eu queria dialogar um pouquinho com vocês. Eu vou só tentar ajustar a internet, porque eu quero exibir um vídeo para vocês. Eu vou primeiro fazer uma tentativa aqui de exibir. Se eu não conseguir, eu vou pedir um minutinho para eu substituir a fonte da internet para ver se eu consigo. Eu acho que ele não está. Aqui acho que vai dar certo. Vão me falando se vocês estão vendo. Detrás Estão de esta conseguindo historia, ver? en todo el hemisferio y otras partes del Professora, tá Sim, acontecendo. professor. Beleza. Ele é um vídeo de 29 minutos, não se preocupem, eu vou acelerar algumas partes. Eu vou só aumentar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver melhor ou não, tá igual. mundo. Se encuentra el afán. Dá para ver melhor? Tá dando sim. Tá ok, professor. Tá bom. Então, peraí. Tá em espanhol, professora? Pois é, tá em espanhol porque não tem uma outra. Mas calma aí que a gente vai já passar para alguns momentos e aí a gente vai parando para explicar algumas falas, para a gente ver se a gente está compreendendo bem. Especialmente se vocês tiverem dificuldade com o espanhol, vão me sinalizando que a gente vai tentando traduzir, tá? Deixa eu só tentar, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou passar de novo, porque eu acho que ele não está numa resolução muito boa. Acho que agora ele vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a fonte da internet, eu vou cair um minutinho, mas aí eu já retorno. Está aparecendo para vocês?
Tá não, professora. Não? Não. Não. Miguel, meu amigo, você está conseguindo acompanhar a gente? Oi? Tô sim, tô acompanhando. Estão conseguindo ver agora ou não? Tá parado aqui, travou. Só a apresentação, mas está parado. Está aparecendo o vídeo? O vídeo não, professora. Só uma Tá, imagem. então, espera aí. Espera aí que vai dar certo. Aparece agora para vocês? Ainda não. Não, professor. Uai. Não? Nadinha? Nada, nada. Ave Maria. Nem agora? Não. Não. Professora, a senhora está compartilhando a página da internet mesmo? É. Fica melhor quando a senhora coloca outra guia, nova guia, assim, naqueles três tem. Depois que a senhora Uma coloca. guia. Isso, fica melhor quando a senhora compartilha desse jeito. Quando é da Como uma internet. guia, né? Isso. Vamos tentar aqui mais uma vez, ver se ele vai. Me avisem a hora que estiver dando certo, vai dar certo. Vai? Ainda não. Nem a imagem, nada? Nada. Ah, não é possível. Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu não desisto nunca, aí ele aparece, engraçado, ele abriu que você está precisando para todos. Bueno. Será que eu não vou mesmo conseguir? Não aparece nada aí na tela de vocês ainda. Não. Não. Bom, vou fazer Até a o última momento, não. tentativa, senão paciência, senão a gente vai seguir a vida. Professora, se a senhora quiser encaminhar aqui o link no chat, aí eu tento compartilhar por aqui. Tá bom, eu queria um pouco que a gente fosse parando e olhando conjuntamente, sabe? Fazendo uma avaliação assim, ao mesmo tempo dela. Bom, mas eu vou começar a explicar um pouquinho o que é. Vocês já ouviram falar do caso envolvendo o povo Quichua de Sarayaco? Alguém lembra? Deve ter rolado já esse papo aqui durante as sessões que vocês tiveram com os outros professores. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Legal, Miguel, seja bem-vindo. Quichua de Sarayaco Versus que país foi? versus Equador. Recordam? Libério, pode falar. Não, eu só queria saber que país era. Eu vou procurar aqui na internet também. Isso. É um caso em face do Equador, tá? Essa sessão é a sessão de julgamento do caso. É um caso que envolve uma exploração mineral que incidiu sobre uma exploração de petróleo, tá, gente? Que incidiu exatamente sobre o território desse povo indígena Quichua de Sarayaco. E o que se observou, né? O que dizer a respeito
esse caso, se observou que vários explosivos foram colocados no território dessa população, desse povo indígena, por essa empresa mineradora, com autorização do Estado do Equador, e sem constar prévio, não precisa nem dizer, né, mas com todos os prejuízos envolvendo efetivamente o uso desse território. Vocês imaginam o que é vários explosivos escondidos no território tradicional, de uma forma que você não pode nem saber aonde eles estão, e esse povo indígena formulou essa petição e levou, né, até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiramente, claro, como vocês já sabem, o caso ele é apresentado perante a Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos, e depois ele tramita, né, uma vez que se supere aquela fase preliminar, ele tramita perante a Corte Interamericana. Então, esse videozinho, ele é justamente da audiência judicial ocorrida com os juízes da Corte Interamericana tratando do caso. Eu vou tentar acessar aqui novamente e vamos ver o que a gente consegue caminhar. Bom, já tinha ouvido falar desse caso Saraiaco versus Equador? Estou lendo agora, professora. Ótimo. Ele é um caso fundamental, tá, gente? Fundamental. Eu costumo dizer, as pessoas, quando vão trabalhar consulta prévia, dentro do sistema interamericano, trabalham muito um outro caso, que é o caso Saramacá versus Suriname. Eu vou colocar aqui. Saramacá versus Suriname. Mas esse é o primeiro caso, porém, o caso onde a Corte realmente firmou o entendimento dela é no caso Quixua de Saraiaco. Perfeito, exatamente isso, Biratã, exatamente essas postulações que você está nos colocando aqui. Eu acho que o problema maior é da minha internet, não é nem da transmissão em si do vídeo. Mas eu vou tentar um outro caminho, então. A reflexão que eu quero fazer com vocês é para que esse sistema realmente serve, sabe? Eu acho que a maior parte de vocês aqui, pelo que eu compreendi, são formados em direito, né? A residência jurídica. Estou correta, Rosane? Itamires, perfeito. Nós que somos... Sim, professor. Oi. Todos são formados em direito. Belíssimos. Isso. Professora, Diga. eu penso que essa finalidade da Corte era interessante também a gente analisar o caso Chucuru, também seria bem interessante quando se trata do Brasil, né, que seria o primeiro caso envolvendo demarcação e tudo mais. Isso, é bem interessante para a gente olhar a realidade. Desculpa, você quer complementar, Libera? Acho que eu te cortei. Pode falar, por favor. Não, era muito nesse sentido, porque às vezes, por exemplo, que são escolhidos casos específicos para serem analisados também, e tudo mais, tem todo um procedimento também de análise quando se recorre, né? Então, é interessante, por exemplo, o caso Chucuru, tem todo aquele tempo de duração para demarcação, e aí eles recorreram, e tem povos hoje que também tem esse tempo, e que formas que eles poderiam utilizar desse caso Chucuru para que pudessem também ter, etc. Pois o que é interessante é a gente entender que cada caso, ele é um caso relevante dentro da sua construção. É isso que eu quero conversar com vocês. Um dos maiores equívocos que nós do direito cometemos quando a gente olha o sistema interamericano
é querer compará-lo com o sistema jurídico nacional, interno. Por exemplo, se a gente olhar para o sistema interamericano, achando que ele é um sistema onde você vai ganhar ou perder, como a gente faz normalmente no sistema nacional, né, a gente não está realmente compreendendo o sistema. E talvez a gente se angustie menos com a existência desse sistema e com a dinâmica desse sistema. O que eu digo sempre para meus alunos é assim: antes de mais nada, o sistema interamericano ele é um sistema que se dá dentro das relações de política externa. Tá? A gente está falando de relações internacionais. A gente está falando de um sistema que é jurídico também, mas é uma lógica totalmente diferente, embora a gente olhe e diga, aqui tem contestação, aqui tem petição, aqui tem recurso. O fato é que se a gente olhar, querendo achar que ele é um sistema exatamente como o sistema nacional, a gente perde a potência desse sistema. Ele é um sistema essencialmente de relações internacionais e de política externa. Então, a dinâmica, o viver dele é diferente. Muitas vezes, o tratamento do caso, mesmo que leve anos, ele é um tratamento de construção de uma política, de um debate externo que vai posteriormente internalizar dentro dos países. Então, assim, não se preocupem tanto, aí, Libério, uma coisa, eu entendo que você está falando de um caso que é interessante, até porque ele é um caso mais recente, mas não se preocupem tanto em ser um caso brasileiro, no sentido, assim, de que toda a jurisprudência que a Corte produz, ela se aplica ao Brasil, independente de ser proposta contra qualquer outro Estado. Isso é muito legal. Essa é uma potência muito grande do sistema, entende? Se a gente conseguir extrair elementos dela, a gente vai caminhar bastante. Eu não desconsidero todas as críticas que vocês fazem. Eu tenho, talvez, uma visão menos pessimista, assim, a minha visão é um pouco mais otimista em relação ao sistema. Também não acho que ele é a solução de todos os problemas, mas ele é uma estratégia de ativismo e defesa de direitos socioambientais importantíssima. Eu vou tentar, mais uma vez, passar aqui, se não der certo, paciência, vai ficar para a próxima. Será que vocês estão conseguindo ver agora? Se não, eu vou encaminhar realmente o link para vocês. Está aparecendo alguma coisa para vocês? Está aparecendo, professora. Eba, será que agora vai? Está chegando o som? Sí. Detrás de esta historia, en todo el hemisferio y otras partes del mundo, se encuentra el afán de lucro de las riquezas en los territorios indígenas, junto con la falta de otorgarle valor a los patrones culturales que definen a los pueblos indígenas. Até aqui tudo bem? Compreenderam as informações aí do vídeo? Sim, professora. Ele é um vídeo editado, ele vai ter várias falas durante a audiência. Essa primeira fala que a gente veio é do relator da ONU para Direitos Indígenas. E depois vem esse resuminho, que é a questão do povo saraiaco ter impulsionado, né, ter ajuizado, ter postulado esse caso perante a corte em razão da concessão de exploração de do bloco 23, o famoso bloco 23, para uma empresa argentina de combustíveis.
Então, ele noticia que não teve, né, o processo de consulta prévia, e em razão disso, que está ocorrendo, que vocês estão vendo, são os juízes da corte, né, ingressando no recinto da realização da audiência perante a corte. La lucha de Sarayaku es una lucha por la dignidad. En 1996, el Estado ecuatoriano entregó en concesión 200.000 hectáreas de bosques de la Amazonía ecuatoriana a un consorcio de empresas petroleras transnacionales lideradas por la Compañía General de Combustibles de Origen Argentino. El Estado no ha negado que para hacerlo no informó, no consultó, no pidió el consentimiento de los legítimos propietarios de los territorios que se iban a afectar. Desde 1992, Sarayaku goza de un título de propiedad otorgado por el Estado ecuatoriano. No ha habido ningún ejercicio por parte del Estado ecuatoriano para plantearle al pueblo quichua de Sarayaku si está de acuerdo con lo que hace. Estamos hablando de un caso que tiene trascendencia no solo para el pueblo de Ecuador, sino para la realidad que hoy en día aún vive varios de los pueblos de Latinoamérica. Essa é a representante da Comissão Interamericana falando, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, falem, que eu não estou vendo vocês, tá? ¿Dónde queda Sarayaku, Patricia? Sarayaku queda en la Amazonía de Ecuador, específicamente en la provincia de Pastaza. Patricia, según consta en el expediente, no ha sido controvertido por el Estado. La empresa CGC y el Estado ecuatoriano firmaron un acuerdo para la exploración y explotación del bloque 23 en el año 1996. ¿Nos podés mostrar en el mapa la relación entre el territorio de Sarayaku y el bloque 23 de la CGC? Este cuadro que está medio así raro, este es el denominado bloque 23. Toda esta parte es la afectación del territorio de Sarayaku. Afetava el 60% del território Sarayaku. Você, só para explicar, quem tiver uma dificuldade maior com o espanhol, o que a Patrícia, né, que é uma representante de Sarayaku, uma das lideranças, está falando aí, é justamente que esse bloco 23, que o Equador deu para a exploração de combustíveis, de petróleo, ele afeta 60% do território. Então, o que a gente está vendo nessa imagem é a sobreposição dessa área com o território indígena. Professora, 2002, quando se iniciar o processo. Oi. Foi exatamente essa a minha sugestão no termo de referência, fazer o GEL para a gente visualizar a sobreposição da obra, do projeto, né? Mas outra coisa, eu vi uma diferença, professora, que aí eu estou entendendo que o título eles dão de propriedade, né? Não é um usufruto, não é a posse. Diferente do Brasil, pelo que ela falou, né? Olha, eu não sei te afirmar exatamente no Equador, eu não recordo exatamente a forma de reconhecimento. Não vou saber te responder isso, mas a questão do GEL, ela é fundamental. Mais uma vez, para citar o caso Belo San, foi no GEL que a gente identificou que não era verdade que a terra indígena estava a mais de 10 quilômetros, como a SEMAS dizia. Estava muito mais próxima e ia ser muito mais afetada pelas explosões, por exemplo, em razão da exploração de minério. Então, você tem muita razão que você faz essa referência do GEL. Posso passar? Petrolera en el bloque 23 que comprende a gran parte de Sarayaku. ¿Se le informó al pueblo de Sarayaku acerca de las condiciones del ingreso de la petrolera? Nunca fuimos informados. ¿Se les consultó, se obtuvo su consentimiento para el plan de exploración y explotación del territorio? Nunca fuimos consultados ni se nos informó nada. Consta en el expediente que a partir del año 2008, con la Constitución ecuatoriana de Montecristi, se rescata en la normativa ecuatoriana el derecho a la consulta. Y el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros, según consta en el expediente, afectando al pueblo Sarayaku. ¿Se los consultó a ustedes para la redefinición de los bloques petroleros? No, nunca fuimos consultados
Nosotros nos enteramos. Vou passar mais um pouquinho para a gente. Eso ha repercutido en todo el tema de seguridad alimentaria, pues inclusive los... ¿Podrías explicarle al honorable Corte de qué se trata este mapa que tenemos aquí enfrente? Este es el proyecto que tenía CGC de hacer la exploración sísmica colocando pentolitas en todos los puntos que ustedes ven, normalmente más o menos a 50 metros. Só para explicar o que é, tá? Quando a gente fala projetos, esse mapa, o que ela está dizendo é que esses pontinhos são os lugares aonde a CNRC, que é a empresa exploradora de petróleo, previu fazer a instalação de minas, que são minas explosivas, né? Então, é esse ponto que ela está explicando agora nesse momento. Este es el mapa donde Sarayaku ha definido como zona de cuarentena de exclusión, donde la gente de Sarayaku no puede transitar por la peligrosidad que nos han explicado que tienen los explosivos. Inclusive nessa área vermelha, o que ela está dizendo é que são áreas que eles perderam a possibilidade de transitar no território, em razão da ameaça de explosões, né, do risco de explosão. Los técnicos en que llevó en ese tiempo el Ministerio de Minas y Petróleo explicaba que toda esta cantidad de explosivos que estaba en territorio Sarayaku podría acabar con una ciudad como París. Entonces, este sitio es el sitio donde la gente de Sarayaku, a pesar de que es su territorio, no puede ingresar. Eso ha repercutido en todo el tema de seguridad alimentaria, pues acá hacían cacería, pesca y ahora no se lo puede hacer. Que ela diz, então, é que toda essa área tem explosivos suficientes para explodir a cidade de Paris, e é uma área sobre a qual o povo não pode mais realizar suas atividades tradicionais de caça, de pesca e etc. Querido insinuar también en esta misma audiencia que la peligrosidad de los explosivos que dejó sembrados la compañía CGC en el territorio de Sarayaku es mínima, y se ha dicho que es porque se encuentran enterrados a varios metros de profundidad. Los representantes del Estado que acudieron a Sarayaku fueron quienes informaron que allí, en el territorio sagrado de Sarayaku, habían colocado alrededor de 1.600 kilogramos de pentolita en 476 puntos. Esa es la información que proporcionó el Estado y que produjo grave zozobra en el pueblo de Sarayaku, una zozobra que se mantiene hasta el día de hoy. Decir a estas alturas que esa información era falsa. Mais um pouquinho. Don Sabino Nin y Maraigu Taya Pavaligan Sarayaku Sarayaku Unagunaraigu. Essa é a liderança espiritual do povo Sarayaku, que prestou também o seu depoimento na audiência. Sarayaku causa Alpamán. Dice, Sarayaku es una tierra viva, es una selva viviente. Ahí existen árboles y plantas medicinales. Y también existen todo tipo de plantas medicinales y otros tipos de seres. Cuando usted se refiere a que se fueron la mitad de los amos que preservaban el ecosistema, ¿se está refiriendo a personas, a seres espirituales? ¿Podría explicarle un poco más a la corte? Dice, muchos se escondieron, otros murieron cuando se reventó. Ellos son los que sostienen la selva, el bosque. Si se destruye demasiado y va en demasía las cosas, también se derrumban las montañas. Nosotros vivimos en la cuenca del Bogonaza y eso se afecta totalmente. Todos los que quieren hacer daño no saben lo que están haciendo. Nosotros sí lo sabemos, porque nosotros vemos eso. Don Sabino, cuando ingresaron los trabajadores de la empresa CGC, consta en el expediente que destruyeron un árbol sagrado conocido como Lispungo, que afectaba a uno de los sabios ancianos de Sarayaku, el señor César Vargas. ¿Podría contarle a la corte los efectos de ese hecho que sucedió en esa época?
En un sitio que se llama Pingullo, eran las tierras del señor César Vargas. Ahí existía con sus árboles. Ahí estaba tejido como hilos la forma en que él podía curar. Cuando derrumbaron este árbol del Ispungo, le causaron mucha tristeza. Y murió su esposa. Después murió él. Tenía 2 hijos. También murió él un hijo, después el otro hijo. Agora só quedam 2 hijas mulheres. Vocês compreenderam? Vou tentar rapidamente traduzir o que ela está traduzindo, né? Foi perguntado quais os impactos espirituais. Ele narra vários impactos e diz, inclusive, da destruição de uma das árvores sagradas para esse povo, que foi ocasionada por essas explosões também. Então, as cerimônias tradicionais E que em razão disso, as famílias que moravam ali, a família que morava ali, várias pessoas da família morreram. realiza el pueblo de Sarayaco, por ejemplo, su fiesta, ¿tuvo algún impacto? Bom, acho que a minha internet agora não vai ajudar, mas acho que alguns dos principais pontos que eu queria discutir com vocês já estão assim na mesa. Eu vou copiar aqui, para quem quiser depois assistir com calma, essa audiência, acho que vale muito a pena. Vou copiar para vocês no chat o link do YouTube. Não tem problema, Jovelson. Gente, como é que eu avalio isso? Vejam, a gente está ali, um povo indígena, trazendo a sua percepção, a sua visão sobre o que são impactos no seu território, para uma das cortes mais importantes do mundo, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando frente a frente com os juízes dessa corte. Como é que será que a gente pode valorar esse momento? Como é que vocês percebem isso? Quero ouvi-los e ouvi-las. Professora, eu vejo que é um momento importante onde as lideranças, advogados, profissionais que entendem, que estão na defesa dos povos, de explicitar mesmo toda essa essência, vamos dizer, do povo que ali está buscando, né? E, reiterando a minha fala hoje, essa corte, esse sistema, esse momento é o salvaguarda, né, de fazer chegar até eles, né, essa compreensão, né? Considerando já tá aí os nossos termos, nós vimos aí, o próprio Estado brasileiro parece que vai atropelando, já não quer saber, talvez lá seja uma das, né, um dos momentos, um do sistema que pode entender melhor do que o próprio sistema nosso interno. Raimundo quer falar? Avaliando, professor, aqui, a partir do ponto de vista da Corte Interamericana, ainda temos ela como uma possibilidade, como bem frisou o companheiro Dimas, a discussão em si, quando se fala do levantamento meramente técnico, como eu falei, eles vão levar a questão técnica do relatório, mas não leva em consideração o contexto social, espírito e política e organizacional do povo em si. E quando a discussão vai para a Corte Interamericana, se avalia não somente a avaliação técnica, mas esse outro ponto de vista do olhar de quem vai ser atingido pela verdade. Tá? Quando se discutiu essa leitura, a primeira avaliação, o primeiro plano de mineração
ideia de mineração que veio na minha cabeça foi os impactos que ocorreram em Barreirinha, tipo, os impactos do pós, após toda a implantação do processo, e que hoje restou somente os impactos a população, que até hoje pleiteia a indenização, não meramente a indenização de maneira formal no plano de material, mas eles não conseguirão mais resgatar o seu modo e a sua cultura. Então, existe um impacto imensurável no contexto de uma implantação de um grande empreendimento minerador. E aí a gente fala no relatório 10 quilômetros, tá? Esses 10 quilômetros, professoras, ele viabiliza, ele deixa no escuro, para falar mais popular, a população que vai ser atingido fora desses 10 quilômetros. Eles estão vendo aqui 10 quilômetros como o limite daquele impacto. E aí, se a gente estiver falando de espaço onde temos um rio, por exemplo, que vai ter impacto como a mineração, esse impacto ele é imensurável. Então, nós discutimos hoje que existe impacto diretos e impacto indiretos. Mas, se for falar com uma análise mais direcionada, todos os impactos são diretos. O que demora para se impactar, o que nós vamos ter é um lapso temporal até que se chegue naquele determinado local. Mas os impactos eles não viriam dessa forma. Eles são diretamente, como bem relata o chamante do povo em questão, que apresenta que não foi avaliado, não levaram em consideração uma árvore, né? Tipo, uma árvore no olhar capitalista é só mais pode se transformar em celulose ou em outra mercadoria, mas para os povos originários ele tem outro significado, ele tem outro mundo por trás. E aí, nesse sentido, perfeito. Agora, vejam, eu quero que vocês olhem também a oportunidade de expor essa cosmovisão. E não é uma oportunidade que foi dada, foi uma oportunidade conquistada. A gente vê nessa audiência o povo saraiaco como grande protagonista da sua vida, como grande protagonista do seu caso, né? E trazendo impactos que sequer eram considerados, né? Então, o povo vem trazendo justamente essa cosmovisão, quando diz, olha, senta aqui, esse aqui é o nosso líder espiritual, e eu recomendo muito vocês verem, para mim é muito emocionante essa audiência, é muito bonita, porque é um baile comandado por esse povo indígena, sabe? O Rafael quer falar, e depois o Biratã. Oi, professora, sou eu, Mônica. Professor, eu vejo a audiência como um marco mesmo político, jurídico e, sobretudo, social, né? Corroboro em tudo com o que o Abimael falou. A gente percebe realmente, professora, que a senhora tentou, desde o primeiro momento, desde o início da aula, chamar a nossa atenção para esse viés do território sagrado e dos impactos que a gente não consegue vislumbrar, né? A gente vê que nessas ações de intervenção dentro do território, elas são agressivas e violentas com o nosso modo de fazer, viver e criar, né? Então, como o Abimael coloca, existem impactos que a gente consegue visualizar, que são realmente plausíveis, mas existem impactos que para alguém que não é do povo, da identidade que está sendo afetada, ela precisa ser desenhada. Porque não faz parte da cosmovisão do outro, da construção de visão de mundo do outro. Vou ajustar a minha internet, porque eu acho que está falhando aqui. Eu vou pedir só um segundinho de vocês, porque eu quero ouvir vocês muito bem. Acho que já melhorou aqui. Mas é exatamente isso, exatamente essa percepção. O que eu
quero dialogar com vocês, a gente não vai esgotar isso hoje, mas é o que eu chamo de protagonismo dos povos e comunidades tradicionais no sistema interamericano. Eu vou mandar para vocês, vou pedir para a Tamires compartilhar o PDF de um livro, um estudo que eu fiz sobre a jurisprudência, e lá tem um resuminho dos casos. E, basicamente, o que eu me convenci, estudando as decisões que envolvem povos e comunidades tradicionais no sistema interamericano de direitos humanos, é que os grandes protagonistas desse sistema são os povos e comunidades tradicionais, principalmente quando a gente fala de direitos socioambientais. Então, eu quero valorizar isso, porque, em geral, quando a gente olha o sistema e vê realmente essas situações que frustram a gente, tudo que vocês falaram, a gente, às vezes, perde de visão a grande conquista do que foi conseguir chegar nesse sistema e da construção que os povos fizeram dentro desse sistema, mexendo as entranhas mesmo desse sistema. Então, tem aqui eu não sei se tu tinhas conseguido concluir, Mônica. Consegui sim, professora. Tá bom, querida. Depois eu estou aqui com a mão levantada, Libério, o Biratã e a Casey. Como a Casey ainda não falou, eu vou logo dar a palavra para ela, depois para o Libério e para o Biratã. Consegue falar, Casey? Tá bom, Libério. Vamos ver aí se a Casey consegue, então o Biratã pode falar. Professora, só para compartilhar, eu fiquei maravilhado quando na mesa estava o ancião falando do seu mundo, através da sua cosmovisão, falando do que é o sagrado, do que a planta que eles derrubaram e mataram representava para aquele povo. Então, só pode haver justiça numa relação dessa natureza quando se julga a partir do mundo do outro, porque o que a gente vê aqui nos julgamentos, principalmente aqui no direito positivado, é esse direito querer ser referência para nós, sendo que nós temos nosso mundo, nossas leis jurídicas, nossas concepções, e se isso não for levado em consideração, nós somos julgados de forma injusta. Tu falaste do que mais me emociona, realmente, assim, para mim a fala daquela liderança é muito forte, assim, bate para mim, e a perspectiva de que o que ele está falando é um impacto, né, que é algo tão óbvio para vocês, mas para os não indígenas, não quilombolas, não comunidades tradicionais, infelizmente, é tão difícil de se tratar, né? E vê-lo falando daquilo como impacto, sendo testemunha no processo internacional é muito forte. Eu acho que aquela imagem, tu falaste justamente de uma das coisas que eu mais me impactam. Queres falar, Libério? Não sei se a Casey já conseguiu. Oi, professora. Já, querida? Vamos lá. Então, o que mais me chocou no vídeo passado foi a questão da quantidade de território que foi tomada, né, pela mineradora, no caso, não é isso? E me remeteu, professora, a um caso que tem ocorrido aqui no Maranhão, que é o caso da comunidade do Cajueiro. É próximo ao Porto do Itaqui. Quero estender o Porto do Itaqui. Eu pude visitar a comunidade em janeiro do ano passado. E você entra na comunidade, né? Tem a escola à esquerda e à direita tem uma área imensa devastada. E se tratando dessa questão espiritual, lá na comunidade do Cajueiro foi feito o primeiro assentamento espiritual do Maranhão. Então, várias casas de matriz africana do Maranhão, do Rio de Janeiro e espalhadas pelo Brasil, nasceram daqui. São descendentes do Cajueiro, compreende? Do assentamento feito em Cajueiro.
E a comunidade tem lutado, né, pelo protocolo de escuta, para que ela seja respeitada, mas mesmo assim já sofre vários impactos a respeito disso, como a questão que tem áreas que eles não conseguem mais pescar, por exemplo. E concordo com o Abimael, quando ele fala que todos os impactos são diretos, só demora a questão de tempo para esses impactos acontecerem, porque se tratando do Maranhão e da Vale, tem muitas comunidades quilombolas que sofrem com isso e que o número de pessoas que adquiriram câncer ou doenças respiratórias aumentou nos últimos anos justamente como consequência das atividades, né, feitas pela empresa e que não respeitam as questões ambientais vigentes. Perfeito, Casey. Libério. Professora, é muito importante mesmo, acho que a gente vendo os discursos dos povos indígenas e ocupando esses espaços, né, e que foi de muita luta, né, quando lá na década de 90 tem essa década internacional dos povos indígenas do mundo, né, considerado aí a década, né, que são os avanços que vai se conquistando, né. O importante disso tudo é que, por exemplo, hoje, né, os povos indígenas, trazendo aqui para o Brasil, sem o diálogo com o governo, acaba se apoiando nesses organismos internacionais, né, de proteção dos direitos humanos, que tem sido de extrema importância. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque aqui, nesse caso aqui, o Equador ele é signatário da Convenção 169, né, e que fala do consentimento livre, prévio e informado. E o digníssimo presidente do Brasil, ele tem questionado muito para deixar de seguir a convenção, principalmente ele fala do desenvolvimento e que o que acaba atrapalhando é esse consentimento livre, prévio e informado. E o meu questionamento é que se teve esse caso, né, indígena, se a gente necessitaria especificamente da Convenção 69 para que fosse observado esse consentimento livre, prévio e informado. Pois então, esse é um ponto super importante, porque existe não é de hoje, tá, gente? Vocês sabem melhor do que eu. Existe um movimento muito forte querendo acabar com a Convenção 169, que é o movimento do pedido de denúncia dessa convenção. Isso, olha, vem de pelo menos aí uns 12 anos já, né? Principalmente quando essa convenção começou a ser mais efetiva. E aí, principalmente, uma das principais demandas desses grupos, vou chamar de mais conservadores, para não falar outra coisa, mas desses grupos mais conservadores, é justamente essa ideia de acabar com a convenção, do Brasil sair da convenção, né? Claro que esse é um absurdo do ponto de vista, aí eu vou falar estritamente jurídico, tá? É um absurdo por quê? Por várias razões. Primeiro, porque um dos princípios de direitos humanos é o não retrocesso, né? A gente tem que caminhar para frente. Alguns chamam também da cláusula cliquet. Uma vez que você caminhou para frente, você não volta para trás. Então, não tem como deixar de ter mais, o Brasil deixar de ter a convenção. Segundo, que a Corte Interamericana já afirmou o entendimento de que mesmo os países que não assinaram a convenção são obrigados a observar a consulta prévia, porque ela é um princípio de direito internacional público, né? E isso veio justamente nesse caso Sarayaco, que a gente acabou de ver a audiência, pelo protagonismo dos povos indígenas. Então, assim, e terceiro que consultar não é nenhuma inviabilidade do desenvolvimento. A Colômbia já tem mais de 6 mil consultas realizadas. A Colômbia realiza a consulta prévia como um ato cotidiano, é normal, entrou já no sistema burocrático. É apenas uma decisão de respeito.
definitivo de respeitar ou de não respeitar uma das principais salvaguardas dos povos tradicionais constantes do sistema. Então, não sei se eu respondi adequadamente a tua pergunta. Era isso? Era esse teu ponto? Queres complementar alguma coisa? Ok, já respondeu que sim. Vocês devem estar querendo saber o que são esses grupos que eu estou separando aqui. Hoje a nossa aula ela é mais reflexiva mesmo. Eu vou só apresentar 2 ou 3 slides para vocês. A nossa aula que vem, amanhã a gente vai fazer uma aula mais discursiva não, mais expositiva, né? Bom, o nosso ponto é analisar as salvaguardas. Já vou lhes dizer que o que são as salvaguardas constantes no sistema interamericano de direitos humanos, principalmente voltado para povos e comunidades tradicionais. Essas salvaguardas são principalmente 3 aspectos, tá? Consulta prévia, estou escrevendo aqui. Avaliação de impactos ambientais. Opa, desculpa, Mônica, já te... você faltou no grupo, tá, só um minutinho. Avaliação de impactos ambientais e participação nos benefícios. Uma das doutrinas estabelecidas pela Corte Interamericana é que é imprescindível, todas as vezes que os empreendimentos impactem territórios tradicionais, que essas 3 salvaguardas sejam observadas. Vocês vão receber um texto, já vou te incluir, Priscila, vou mandar agora para a Rosane pelo Zap mesmo, e ela vai encaminhar para vocês. A senhora pôs Priscila 2 vezes, o que eu fiz? Mônica, na verdade, eu acho que eu te confundi, foi isso. Deixa eu, então, refazer aqui. Mas o que são esses numerozinhos que vocês estão vendo? São os subitens de um livrinho que eu produzi sobre essa temática e que eu gostaria que vocês lessem especificamente esses pontos, tá? Então, vamos lá. Mônica aqui, no lugar de Priscila. Nesses itens que eu coloquei, justamente vão ser tratadas as salvaguardas trazidas pela jurisprudência da Corte Interamericana, tá? E aí eu quero que vocês entendam a lógica dessas salvaguardas. O texto ele é bem pequeno, vocês vão fazer essa leitura desse texto para esse dever de casa, e além disso eu quero que vocês assistam, vou repetir aqui novamente, esse vídeo, que é uma outra audiência, mas é uma audiência na Comissão Interamericana, tá? Bom, quais são esses itens 6.8, 7.6, aí quem tiver nos grupos pode anotar quais são os casos, tá? Então, vamos lá, grupo 1, quando a gente fala no 6.8, eu estou pedindo para vocês lerem o caso, o relato do caso, vocês não vão ler o caso todo, porque a sentença é bem grande, mas o relato do caso do povo Saramacá versus Suriname, tá? O grupo 2, que está assinalado aí como 7.6, vai ler o resumo do caso do povo Quichua de Sarayaco, que é dessa audiência que a gente acabou de assistir, tá? E o grupo 3 vai ler o caso que está relatado no item 7.14, que é do povo Kalina e Locono versus Suriname. Então, amanhã eu quero que a gente discuta. Esses 3 casos são casos que tratam das salvaguardas, tá? Eu quero que amanhã a gente discuta esses casos, mas eu quero também que vocês assistam essa audiência da Comissão Interamericana para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre como esses impactos socioambientais têm sido tratados no sistema interamericano, quais são as potencialidades desse sistema. É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais. Alguma dúvida até aqui? Repita, por gentileza, professor, o nome do 6.8. O 6.8 é o caso Saramacá
versus Suriname. Professora, a senhora vai mandar o link do livro para a gente poder ler? Estou mandando agora para a Rosane. Ah, daí ela compartilha no WhatsApp. Aí ela compartilha com vocês. É só porque não está entrando no meu WhatsApp, eu não sei por quê, mas eu já vou mandar. Até aqui, tudo bem, gente? Tudo ok. Sim, professora. Maravilha. O que eu queria muito é que a gente olhe de outra forma esse sistema. Se a gente conseguir olhar o sistema interamericano como a partir das potencialidades que ele tem, e não das falhas do sistema, eu acho que a gente consegue ter mais um instrumento aí a nosso favor na defesa de direitos, sabe? Vocês podem me achar otimista, mas é o que eu digo, eu aprendi a ser otimista olhando a resistência dos povos indígenas e populações tradicionais do Brasil. É assim que eu aprendo a ter esse otimismo. Então, vamos lá, deem uma olhadinha, a gente vai conversar sobre isso, se depois vocês quiserem... Faltou o Jovelson? Então, você pode estar no grupo 3, tá? Eu acho que ele não conseguiu entrar, não é isso? Então, vou reformular aqui. Isso, professora, caiu a internet dele, não conseguiu. Sem problema, a gente está aqui para dar um jeito de incluir todo mundo. Tamires, você pode só anotar essa última versão e compartilhar com o grupo? E caso tenha algum problema, você me fala para a gente ajustar, tá bom? Tá bom, professora. Tudo bem até aqui? Vocês estão bem? Estamos Tudo, ótimos. professora. Ainda mais que hoje eu estou com energia aqui hoje. Oh, coisa boa! Legal. Muito Então, bom, estou passando já esse material para vocês. Professora, desculpe a intervenção, mas só para agraciar o termo que a senhora relatou, ser otimista nesse processo todo, né? Hoje a gente no Brasil está comemorando o aniversário da Constituição Federal, ou seja, aquele otimismo que rompeu com essa ideia rompeu e abriu espaço para a discussão de direitos coletivos e direitos originários, né? Então, hoje, tipo, é quase uma data tão memorável e, tipo, tá tão calmo, sabe? Está alvorado com todo esse processo que vem, essa retirada de direitos, né? Tipo, a senhora relatou a questão da Convenção 69, as emendas constitucionais que estão aí, e hoje a gente está comemorando aí. Ontem foi o dia em que o Krenak entrou lá no Congresso. Exatamente. Fez aquele manifesto para a gente estar discutindo esses processos e esse reconhecimento de direitos dos povos indígenas, bem como os outros direitos sociais. Exatamente por isso, eu vou encerrar justamente com essa imagem que eu acho que todos vocês já viram, né? Do Ailton Krenak subindo ali na bancada. Eu acho que minha internet não vai ajudar de novo a entrar no YouTube, mas eu vou mandar o link para vocês, subindo e fazendo, né, o capítulo de direitos sobre povos indígenas, que não foram concessões, né, foram objeto de luta. Então, é isso. Eu acho que o que eu queria mesmo compartilhar com vocês é que, mesmo com todas essas dificuldades que vocês começaram falando do sistema, e que é verdade, o fato é que, ainda assim, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, outros povos afrodescendentes do continente, outras comunidades tradicionais, conseguiram fazer a luta pelos seus direitos, mesmo com um sistema que tem tantas falhas como vocês colocaram. Um sistema que tem uma linguagem excludente, tem um acesso difícil, que tem uma dificuldade de efetividade, mas ainda assim extraiu-se leite de pedra, né? Acho que esse aprendizado aí de quem veio antes fica para a gente, tá? Então, estou passando já aí o material para vocês. Desejo bom descanso, gente querida. Obrigada, tá, Tamires? Imagina, professora.
Obrigada, Rosane. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Boa noite, Tchau, tchau, professora. Obrigada. Obrigado. Até amanhã, gente. Boa noite. Amanhã. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.